Meu nome é Alberto, eu trabalho no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e meu cargo é analista ambiental. Comecei trabalhando em Cruzeiro do Sul, no Acre, na divisa com o Peru. E lá, basicamente, a gente tinha uma unidade, uma base avançada, aliás, três bases avançadas, praticamente na selva, e tínhamos a unidade junto ao escritório que ficava na cidade de Cruzeiro do Sul. Aí lá nós desenvolvíamos atividades tanto de apoio à fiscalização quanto de gerenciamento do parque. Nós fazemos reuniões nesse parque aqui, embora seja uma unidade de conservação, eles tinham famílias que moravam nesse parque, né, que ainda esperavam a regularização fundiária, a regularização das suas propriedades para poderem sair do parque. E, enquanto isso, a gente tinha que orientar eles como que eles podiam viver dentro de um parque sem causar degradação, né? Então, aqui eu tenho aqui algumas fotos. Aqui a preparação, né? A gente embarcando. A gente andava em barcos grandes, né, que levavam tanto pessoal do Exército quanto, né, as equipes do IBAMA, INCRA, Polícia Federal. O acesso a essas casas era difícil, porque é tudo a barco, movido a barco, né? O grande problema é porque, assim, no Acre, os rios não são tão grandes quanto no Amazonas, né? Porque nós estamos na cabeceira dos rios, né? Onde que os rios nascem. Então eram rios rasos. E dependendo da época do ano, que é a época que chove menos, esses rios ficavam muito rasos e você muitas vezes tinha que empurrar o barco porque ele não conseguia navegar. Então era um pouco complicado. E essas localidades, muitas vezes você tinha que andar 1, 2, 3 dias de barco para chegar até lá. E essa entrada no rio não era perigosa? Capturar doenças, jacarés, cobras? Os maiores perigos que tem, né, são as raias, que são raias de água doce, que elas possuem um ferrão na cauda e elas ficam mais ou menos no fundo do rio. Quando você vai andar, se você pisar em cima de uma, ela ferroa e causando uma dor muito grande. Eu nunca tive sorte de nunca levar uma ferroada, mas quem já levou diz que tem vontade de cortar a perna fora, né? Aí ele vai passar 3 dias com muita dor. Não acontece nada mais grave, mas a dor é muito intensa. Tem o peixe elétrico também, que é muito perigoso, que dá uma descarga, né, que é muito forte. Tem o jacaré-açu, que é um jacaré que chega a ter 4 metros de comprimento, é um animal muito grande. E tem um bicho que é muito pequeno, mas que ele também é muito temido, que é o candiru. O candiru é um peixe bem pequenininho, que ele é atraído pela ureia, e ele entra dentro do canal uretral e se fixa ali. Aí para tirar só com cirurgia. Essas comunidades aí, elas também, assim, a gente fazia questão de visitar, mesmo as mais inacessíveis, porque essas comunidades elas ficavam sujeitas à ação de contrabandista de droga do Peru. Ali existe um tráfico de pasta base grande, que é combatido pelo Exército, pela Polícia Federal, mas os peruanos eles colocam mochilas, andam fortemente armados e andam pelo meio do mato. E quando eles chegam nessas comunidades, nesses lugarejos, eles cercam a comunidade, todas as vias de acesso, que são tudo por rio, e eles separam algumas pessoas, alguns pais de família, e obrigam eles a ir até o centro mais próximo, né, no caso a cidade de Cruzeiro do Sul, para levar a droga
vender lá e trazer o dinheiro, enquanto isso a família deles fica como refém. E já aconteceu casos de morte, de alguma coisa relacionada? Olha, principalmente quando tem operações do Exército, porque quando tem operações do Exército e eles encontram esses mochileiros, né, e às vezes até grupos de guerrilheiros, então existe o confronto mesmo e nesse caso aí há baixas. Tem alguma história que você já presenciou esse confronto? Não, eu não cheguei a participar de um evento desse daí. Eu cheguei a participar de algumas atividades junto com o Exército, mas por sorte eu não encontrei. Teve uma operação que meu chefe ele pediu para participar de uma operação junto com o Exército e só disse o seguinte: você compareça no dia tal ao batalhão, que é o 61 bis, que é o batalhão de selva, e lá eles simplesmente falaram: olha, nós vamos sair e vamos voltar daqui 4 dias. Não me falaram para onde que a gente ia. E a gente embarcou esse aqui que era o helicóptero, é um helicóptero de transporte de tropa, né, para carregar tanto carga quanto pessoal. E a meta, o objetivo dessa operação era fiscalizar o desmatamento ilegal, principalmente para o lado do Peru, que eles vinham para extrair mogno, e a ação de guerrilheiros do Grupo Sendeiro Luminoso. Aí nós saímos, eram 2 equipes, com barcos infláveis, fomos de helicóptero, eles largaram a gente na divisa do Brasil com o Peru, e lá a gente seguiu de barco, o helicóptero foi embora, e aí a gente foi fazendo vistoria nas entradas e saídas do rio, para ver se a gente via qualquer tipo de atividade anormal, né? Era um pouco difícil, porque muitas vezes a gente tinha muita neblina, a visibilidade era bem pouca, né, por conta da umidade. Os rios, eles têm assim muitas curvas fechadas, para navegação é complicado, tem muita copa de árvore que fica escondida e às vezes você pode bater nessas copas de árvore. Aqui foi uma cabana que foi encontrada suspeita, uma suspeita dessa cabana está sendo usada pelo grupo guerrilheiro. Aqui eram os acampamentos que a gente fazia na beira do rio. Eram acampamentos que a gente montava assim e que a gente tinha a possibilidade de desmontar rapidamente se precisasse evacuar o local. Esse aqui era o barco inflável que a gente usava. E fora o GPS, o que mais vocês utilizavam assim na sobrevivência? Bom, a gente utiliza, basicamente, tem nosso equipamento, que não pode faltar, é uma faca de uso, né, de uso geral. A gente utiliza um binóculo para poder avistar animais e também acidentes geográficos. Uma lanterna, né, para você poder... muitas vezes dentro da mata escurece muito cedo e você precisa se orientar, ver uma bússola, alguma coisa, você precisa de uma lanterna. Aqui um equipamento para, no caso de encontrar cobras, serpentes, você usa esse gancho aqui para imobilizar, né? E se for necessário, você tirar ela, colocar num local mais isolado, senão você deixa ela lá mesmo, né? Porque afinal de contas o lugar é dela. Aí a corda, né? Corda de uso
múltiplo lá, principalmente para você pendurar a rede, armar barraca, amarrar. Lá quando você anda nos rios, como os rios, ou os barcos são pequenos e estão sujeitos muitas vezes a virar, você tem que amarrar toda a carga no barco, porque se ele virar, não tem perigo da sua bagagem se extraviar. E hoje o seu trabalho, o que você realmente faz? Bom, depois que eu passei esse período trabalhando no Acre, trabalhei 2 anos lá, né, nessa unidade de conservação, eu fui transferido para o Ceará, vim trabalhar aqui em Fortaleza e hoje trabalho com animais silvestres. Eu trabalho num centro de triagem de animais silvestres, que é um local que recebe todos os animais que são apreendidos, capturados, resgatados, que a população às vezes entrega. Eles vão todos para lá e lá a gente recebe esses animais eles são avaliados, passam por uma avaliação do veterinário para ver se esse animal tem alguma doença, se ele precisa de algum atendimento clínico, às vezes até de pequenas cirurgias. E aí daí ele passa para a quarentena e fica em observação por um período para ver como que esse animal se apresenta, se ele tem algum tipo de deficiência, e também ele recebe uma carga de vitaminas, de hidratação, uma alimentação reforçada para ganhar peso, e aí ele vai para a reabilitação, né? Porque a primeira parte é você cuidar da saúde dele, depois você tem que fazer com que esse animal possa ser devolvido para a natureza, nos casos em que é possível isso. Então... E em que locais eles são devolvidos, assim, Parque do Cocó, Bajara, onde... Olha, são muito variados, porque os locais, já que no Ceará a gente tem uma diversidade grande de ambientes, você tem a Caatinga, tem as serras úmidas, tem os tabuleiros, tem a zona litorânea, e muitas vezes você tem animais de todos esses locais. A gente recebe de tartaruga marinha a onças, aves migratórias, mamíferos, macacos. Então a gente recebe até muitas vezes invertebrados como aranhas, né? Então, para cada animal você tem um ambiente próprio. A gente costuma levar muitos animais para as serras, né? Você tem espécies hoje no Ceará que só existem naquele local. Tem espécie, por exemplo, que só existe na Serra de Maranguape. E a gente procura, então, reintroduzir esses animais para reforçar essas populações, né, que se encontram ameaçadas. Acho que tá ok aqui, Alberto. Queria agradecer em nome de todo o grupo e continue o trabalho, que é um trabalho muito bacana. Obrigado, eu agradeço a oportunidade aqui e para qualquer dúvida, né, nós estamos à disposição. Pois então tá ok, Alberto. Opa. Muito obrigado. Eu é que agradeço.